Olá, meu nome é Fernando Braga, sou bolsista da equipe de articulação do Programa Autonomia e Renda nos Institutos Federais e neste vídeo gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a elaboração do relatório de prestação de contas do período 2026-1. Vamos começar? Muito bem, pessoal. Neste período, a gente vai implementar uma inovação que é a elaboração do relatório a partir do sistema de gestão. Algumas funcionalidades foram implementadas e desenvolvidas pela equipe de tecnologia da informação e, portanto, vamos abandonar o uso da planilha que continha os links dos arquivos e passar aqui a gestão do relatório para esse ambiente. Então, aqueles que já têm o acesso, é só chegar aqui nessa tela inicial e fazer o acesso. Então, vou começar aqui do começo, colocar aqui o meu e-mail e mostrar aqui como a gente pode construir o nosso relatório, né, cada instituto dentro das suas demandas específicas, tá? Então, vou lá aqui a minha senha e entrar. Bom, o acesso aqui ao sistema de gestão, o pessoal tem sido treinado, então eu imagino que você está assistindo esse vídeo aqui já conheça o sistema de gestão, mas se não conhecer, não tem problema. O tema do vídeo aqui, nós vamos tratar desses dois ícones aqui finais, tá? Nesse menu, há outras funcionalidades, mas a ideia aqui é a gente trabalhar para o relatório com as funcionalidades aqui de evidências e a funcionalidade de relatórios. Então, para quem vai elaborar o relatório, nós já temos essa classificação que já é conhecida de todos, que são os relatórios de ações. Se você clica aqui em ações, vai abrir todos os relatórios que são elaborados semestralmente pelas equipes. Então, relatório 1.1, 1.2, nós já temos aí as pessoas que são indicadas como responsáveis. A princípio, tá tudo aqui com o meu nome, o nome de pessoas da equipe, né? Até para o sigilo aqui no vídeo, tá? Então eu vou, logo após o início dos trabalhos, fazer as indicações aqui corretas das pessoas que foram indicadas por cada equipe. Então, se você é responsável por um relatório, você vai ver o seu nome aqui e poder fazer o, o seu contato e tudo mais para a gente poder fazer as comunicações, né, entre as pessoas que estão responsáveis pela elaboração dos respectivos relatórios. Então, para navegar aqui, basta escolher, né, um dos cronogramas, ações, comunicação ou contrapartidas, e ao clicar em cima aqui, você vai ter essa tela com cada relatório específico e a gente podendo navegar aqui. Alguns relatórios nós vamos ter apenas, né, por exemplo, no caso aqui da publicação no Instagram, apenas o relatório da equipe de articulação. São relatórios que os institutos, né, as equipes locais não participam diretamente da sua elaboração. E outros relatórios, como por exemplo aqui o relatório da camiseta, nós temos o relatório da equipe de articulação e cada instituto também tem um relatório específico. Então, isso já é também de conhecimento das equipes, né? Quais relatórios têm essa demanda de elaboração em particular, né? Como é o caso aqui, por exemplo, da busca ativa de vagas, né? Tem o relatório da equipe de articulação e os relatórios de cada instituto com seus templates específicos. Então, no caso da elaboração do relatório, nós temos aqui é, um, um, uma barra aqui de status, tá? Que é para ser utilizada para indicar qual é o status do relatório, entre não iniciado, em elaboração, devolvido, bloqueado, finalizado, enviado e não se aplica. E esse botão aqui é o botão que vai nos encaminhar para o arquivo editável do relatório. Então basta clicar aqui nesse botão e ele vai abrir
o link já do arquivo editável, que nesse momento, enquanto o relatório ainda não está sendo elaborado, é exatamente o arquivo do template já conhecido também das equipes. Então basta a pessoa que está responsável por esse relatório vir aqui, clicar em relatório, que já vai abrir o arquivo docs, que é referente ao relatório que tem que ser elaborado aqui com suas orientações, os seus itens, tá? Então isso é o que está aqui para todos os elaboradores, já pronto para fazer a edição dos arquivos. Caso esse relatório tenha algum anexo que precisa ser linkado dentro dele, existem duas possibilidades. Buscar o anexo aqui nos bancos de evidências, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco, ou então usar também a pasta de cada relatório. Então, clicando aqui no pasta, vai abrir uma pasta do Google Drive, e nessa pasta é onde exatamente fica esse relatório, né? O relatório editável, e tem aqui então um espaço no Drive que pode ser usado para colocar algum documento, algum item que seja linkável dentro desse relatório, né? Um anexo desse relatório. E aí é só vir aqui colar, copiar aqui o link desse documento e colar no corpo do relatório. Essa também é uma possibilidade caso esse documento, né, por alguma razão, não seja possível ele está aqui no nosso banco de evidências. Então, pessoal, é uma navegação simples, tá? Tá bem fácil aqui de reconhecer quais são os relatórios, entrar, reconhecer aqui quem são as pessoas responsáveis, acessar o relatório no editável. A gente sempre tem algumas situações de um arquivo ou outro não ficar acessível é, para as pessoas, então basta, né, entrar em contato com os responsáveis aqui da equipe de articulação para fazer o acesso ao relatório. As pessoas também das equipes locais que já têm acesso, né, e já são editores, podem também entrar no documento aqui, né, na parte aqui de compartilhamento, e fazer o compartilhamento com outros membros da equipe que eventualmente sejam também incluídos, né, como colaboradores na elaboração do relatório. Então, como a gente tem feito aí nos últimos anos. Então, por enquanto, a inovação aqui é que simplesmente a gente vai estar trabalhando com a elaboração do relatório a partir aqui do sistema, tá? Então, quando você começar o seu relatório, vem aqui, coloca em elaboração, inicia a produção dele. Ao terminar o relatório, coloca ele aqui como finalizado. Aí a equipe de articulação, né, a pessoa responsável, vai entrar, conferir o relatório e depois mudar aqui o status dele para conferido, até no fim, né, o status de enviado, quando ele está colocado no sistema da Petrobras para conferência dos fiscais do contrato. Tá? Então, qualquer dúvida na elaboração, basta entrar em contato conosco, mas entendemos que isso aqui vai permitir uma fluidez melhor na elaboração, comparativamente ali ao, ao que foi a elaboração usando aquela planilha, tá, pessoal? Mas uma inovação importante que a gente também está querendo implementar na elaboração desse ano é a gente trabalhar com o nosso banco de evidências para que as evidências a serem usadas nesse relatório, nos próximos, estejam centralizadas e guardadas em um local seguro aqui dentro do sistema do programa e na nuvem. Então, eu vou trabalhar aqui com dois tipos de bancos nesse vídeo com vocês, que é o banco de imagens, tá? E um banco de documentos. Então, eu queria mostrar primeiro o banco de imagens, que são imagens que nós temos aí de forma geral sendo geradas, né, no programa e que muitas vezes são utilizadas, né, na maioria das vezes são utilizadas para os relatórios. Já existem aqui algumas imagens, né, você pode rodar aqui e ver nesse modelo de carrossel, e é possível também fazer aqui, né, nesse ambiente aqui, um filtro e buscar por algumas informações que tem a imagem. O título da imagem, a data, o instituto, o campus, o curso e tudo mais. Eu vou então fazer aqui o cadastro de uma imagem para mostrar para vocês como que é simples a gente inserir imagens aqui no programa e depois puxar essas imagens
para o relatório, tá? Então, vamos lá. É só vir aqui em cadastrar, tá? Eu já tenho aqui uma imagem separada para usar de exemplo, então vou clicar aqui para fazer o upload dessa imagem. Ela está aqui na minha pasta, tá? É a imagem de uma camisa. Então, selecionei aqui esse arquivo da camisa e aí tem algumas informações para a gente fazer aqui os metadados. Então, eu já tenho isso aqui tudo anotado, vou colar aqui. Então, o título dessa figura ficou definido que é camisa recebida no IFMG, tá? A data dessa imagem, né, especificamente é de 2025, do mês de outubro, tá? No dia 20 de outubro de 2025, tá? Que essa imagem foi registrada. O instituto aqui é o IFMG, o campus aqui é o campus de Betim, tá? E o curso é curso de. Deixa eu procurar aqui. Curso de mecânico, mecânico montador de máquinas, tá? A turma, quando tem turma um, turma 2, turma 3, né? Nesse caso é só a turma um, tá? Mas aí escolher a turma que se refere, ou então, né, se é um evento com todas as turmas, colocar aqui todas. O edital, nesse caso aqui, tá? É esse edital aqui, 23, ó, que é o edital da turma, que se refere, né, à imagem, caso, né, não seja uma turma específica, é só colocar todos. E o período do relatório é em que período a gente vai fazer a prestação de contas. Nesse caso, é o relatório de 2025-2, dada a data dessa imagem, né? Foi uma camisa recebida no segundo semestre de 2025. O tipo de relatório aqui é o relatório da camisa, né? O relatório de comunicação, que é o relatório 8, o relatório da camiseta, que é uma evidência de recebimento da camiseta, tá? E aqui tem vários tipos de evidências que a gente pode escolher. Nesse caso, vamos dar uma olhada aqui, para a gente descobrir que evidência aqui é, é essa, ó. Bem aqui, ó, registros de aquisição, distribuição e uso dos kits didáticos, né? A camiseta faz parte e esse é um registro da aquisição, tá? E ainda tem aqui uma subcategoria que é a camisa. Então, dessa forma, quando você informa assim, a gente tem então todas as informações necessárias para depois fazer o filtro disso, né, e ficar muito fácil encontrar para fazer a prestação de contas no período posterior. E depois eu ainda dou aqui uma descrição da imagem, né, que vai poder aparecer no relatório. Caso eu já tenha aqui uma nota fiscal colocada no programa, colocada aqui, né, no banco de notas fiscais, eu ainda consigo dar um sim aqui e fazer uma associação entre um arquivo de nota fiscal e esse arquivo de evidência. Por enquanto eu não tenho a nota fiscal dessa camisa aqui, então vou colocar um não e vai correr normalmente, tá? Então eu salvo a imagem e aí pronto, olha, eu tenho agora aqui no meu banco de imagens a imagem da camiseta, tá? Ela não vai ficar guardada mais no celular de ninguém, no Google Drive né, de uma pessoa individual ou da instituição. Ela fica aqui disponível dentro do nosso sistema com todos os seus metadados, tá? Então ela está aqui no conjunto, mas eu poderia vir aqui e fazer um filtro, né? Então procurar aqui, por exemplo, o IFMG e filtrar. A única imagem aqui do IFMG, por enquanto, cadastrada é essa dessa camisa mesmo, né? Então, eu já venho direto. Para eu colocar isso no relatório, eu vou aqui, então, entrar no relatório da comunicação, no relatório da camisa, deixa eu encontrar aqui, da camiseta, que é o relatório 8. Então, suponhamos que eu sou elaborador aqui do relatório do IFMG. Então, eu entro aqui no relatório editável do IFMG e aqui no local onde eu tenho que mostrar, né, os registros fotográficos das camisas inteiras no IFMG, eu vou deletar aqui essa aqui de exemplo e venho aqui no sistema de gestão
na parte de evidências, na parte do banco de imagens. A minha camiseta já está aqui e olha só, tem um botão aqui, ó, para copiar a imagem. Então eu clico nele, venho aqui no meu relatório da camiseta e dou um Ctrl V. Pronto, ó, a imagem já tá, já veio aqui e está colada, né, com as mesmas especificações, né, necessárias, é, já bem encaixadinha aqui, pronta para colocar no relatório. Da mesma forma, pessoal, é só vir aqui e clicar em copiar metadados. Ó. Copio os metadados, venho aqui, aí eu vou selecionar esse texto aqui do template e dar um Ctrl V. Tá vendo? Olha, todas as informações da camisa, dos que já estão cadastradas lá no sistema, exatamente como tem que estar no relatório, já vem aqui todas prontas. É só eu vir aqui trocar, né, fazer a numeração da imagem no arquivo. Então, assim, a ideia é facilitar, né, o processo de produção do relatório para a gente nesse semestre, a partir do uso do banco de imagens. Disso, então, depende que as equipes comecem a alimentar esse banco de imagens aqui, com todas essas informações, porque na hora de construir o relatório, você não tem que ficar procurando imagens com pessoas dispersas, né? Já está tudo colocado aqui. Então, quanto mais os membros da equipe participarem desse processo de inclusão de imagens e documentos, mais fácil vai ficar a produção do relatório. Do mesmo jeito, pessoal, a gente tem aqui um banco de documentos, tá? Esse banco de documentos, a gente pode começar a cadastrar documentos que são produzidos aí ao longo do programa. Eu vou mostrar aqui, ó, um, um documento que, por exemplo, já está aqui, ó, que é um registro de busca ativa. Deixa eu entrar nele aqui para a gente dar uma olhada. Olha, vem aqui todos os metadados também desse documento e eu posso clicar aqui em visualizar o arquivo, tá? Que aí ele já busca direto para a gente o PDF do arquivo, tá? Esse foi um arquivo colocado aqui como exemplo e ele também tem um link para ser copiado, tá? E linkado lá. Mas eu vou fazer aqui uma inclusão, como eu fiz com a imagem, para mostrar para vocês como é simples. E eu vou usar como referência aqueles relatórios de matrícula, frequência e conclusão, até para a gente já criar aqui um padrão para a inserção desses documentos no nosso banco de documentos e também iniciar aqui um processo para a gente trazer o uso dessa inclusão de documentos nesse ambiente aqui, ao invés da gente estar usando aquele Google Drive, tá? Então, vou fazer aqui um novo cadastro e eu vou colocar aqui um relatório de matrícula, tá? Que eu já selecionei, que é aqui, olha, esse aqui, ó, do edital 106, tá? Que é uma turma de auxiliar de serviços diversos do campus Araucária no IFPR. Então, o meu arquivo está aqui com a lista de matriculados desse curso. Então, inseri ele aqui e agora eu vou colocar os metadados. Então, o instituto aqui é o IFPR, né? O campus é o campus de Araucária, o curso é o curso de auxiliar de serviços diversos, a turma é a turma 1, e o edital, pessoal, né, como eu falei aqui, é o edital 106. Todos os editais estão cadastrados aqui, então é só procurar aqui que vai dar para encontrar. E esse relatório, né, o período do relatório, é uma turma que foi formada no início de 2026, então se refere ao relatório 2026-1, tá? Então eu vou prestar contas dos matriculados dessa turma no primeiro semestre de 2026. O tipo de relatório, né, esse relatório de matriculados, é o relatório que a gente coloca no relatório 1.1, né, que é recrutar e selecionar para os cursos. O turno dessa turma, tá? O turno, eu vou ter que procurar aqui. Eu vou colocar aqui que eu não tenho essa informação agora, mas é o turno da manhã, vamos supor, tá, que seja manhã, depois eu troco. E o tipo de evidência, tá? É aqui, ó. Tem vários tipos aqui, depois peço para vocês olharem isso com calma, mas é o tipo de evidência, relatório gerado em sistemas acadêmicos. E aí, dentro desses, tem três categorias. A lista de matriculados, né, é o que eu estou gerando aqui. E aí eu já propus um título para esse documento, que eu queria até tentar propor isso, tá, pessoal, como um padrão para a gente usar. Então
Até usei uma sigla para o curso, ASD. Alguns cursos a gente usa sigla, se não coloca o nome do curso completo aqui. Então coloquei ASD, IFPR barra Araucária, que é o Instituto e o campus, e o edital 106/2025. E a gente pode colocar também uma descrição para essa imagem, que aí ela vem para esse documento, que aí ela vem com uma informação mais detalhada. Então, relatório com a lista de matriculados da turma 1, tal, 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 tal. Tá? Pergunta se isso é uma publicação na internet ou não, porque se for uma publicação na internet, né, a gente pode colocar o link aqui, mas no caso não é, tá? É um PDF, e aqui eu já coloquei o arquivo. Então eu dou um salvar. Ao fazer isso, né, ele já apareceu aqui, ó, ASD, IFPR Araucária 106, que é o relatório com a lista de matriculados. Então, se eu der aqui um visualizar, eu posso aqui ver todos os metadados e também visualizar o arquivo, tá, pessoal? Então, caso alguma informação tenha sido dada equivocada, por exemplo, o turno, é só vir aqui em editar o documento e eu posso, por exemplo, mudar o meu turno aqui para tarde, né, ou noite e fazer a atualização. Da mesma forma, posso também fazer a atualização do arquivo. Então, em todo tempo, né, caso haja uma troca desse arquivo, uma mudança, eu posso vir aqui e fazer a atualização. Dessa forma, a gente vai conseguir aqui ter esses documentos todos listados. Se eu quiser, no caso, fazer aqui a inclusão desse documento no relatório, basta então eu vir aqui, clicar em copiar link, entrar no relatório, né, em que eu vou fazer essa inclusão, vou colocar aqui, ó, e eu clico aqui e dou um Ctrl V. Então, o link para acesso a essa evidência aparece aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, olha, eu já tenho a possibilidade de vir direto para esse PDF a partir desse link. Caso você ache, né, que fica complicado colocar um link desse tamanho, né, a gente vai até tentar trabalhar aqui para fazer um encurtamento desse link. Basta você colocar assim, olha, matriculados, né, você pode escrever um texto também, fazer a seleção desse texto, clica com o botão direito e coloca inserir link, tá? Então você pode vir aqui e colar esse link aqui desse jeito, ó. Então vou voltar aqui, vou copiar o link e nessa inserção de link eu colo ele aqui e aplico, tá? Então, aí o link fica só em cima da palavra matriculados, né? Você pode clicar que vai abrir também do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, é um recurso também, né? Para talvez não colar aqui links tão grandes, né? E fazer uma poluição visual aqui do documento, tá? Mas, mais uma vez, eu quero destacar esse fato. Aqui nós temos um link para um documento que não está no drive de uma pessoa, né? Não está espalhado aí em vários locais, né? Ele está registrado com todos os metadados dentro do sistema de gestão, né, da nuvem que está adquirida para a gente fazer a gestão das nossas evidências no programa. Então é muito importante a gente começar a trazer, agora que temos essa funcionalidade, a gente começar a trazer tanto as nossas imagens, os registros fotográficos, como também os documentos que estão sendo gerados no programa, de modo que a gente tenha aqui uma organização dos nossos passos futuros e gradativamente também a gente vai trazendo para cá documentos importantes, tá, de processos anteriores. Mas a nossa preocupação aqui agora é com o relatório 2026-1. Depois eu vou dar orientações adicionais a respeito de como incluir também os relatórios de frequência e de conclusão, com regras aqui para os títulos, para as descrições, mas eu vou fazer isso em outro vídeo para que esse vídeo aqui não fique longo demais. Então, pessoal, o recado que eu queria dar aqui era esse, tá? Então, elaboração de relatórios, né, através dos links que já estão disponibilizados aqui. Você pode conferir as pessoas que são responsáveis, entrar em contato com elas pelo telefone, mudar aqui o status do relatório na medida que ele for sendo elaborado, utilizar aqui o link para o arquivo editável, utilizar a pasta, caso seja possível, mas a gente recomenda que todas as evidências que vão ser linkadas dentro do relatório estejam primeiro cadastradas aqui, ou no banco de imagens ou no banco de documentos, para que a gente tenha, né, um controle maior e um registro permanente
desses itens no nosso sistema de gestão. Então, agradeço aí a atenção de todos, e ficamos aqui na equipe de articulação à disposição para orientá-los no que for necessário. Muito obrigado.